Homilia diária com Padre José Augusto. Deixe seu like. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de quando eu estiver, estejais também vós. Para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, feliz Páscoa para você. Feliz Páscoa, feliz Páscoa. Feliz Páscoa para mim, feliz Páscoa para você, feliz Páscoa para o seu vizinho, para a sua vizinha, feliz Páscoa para todos. Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Estamos no capítulo 14 do Evangelho de São João, versículo 1 até o 6. E hoje Jesus está fazendo uma grande recomendação. Nós não podemos estar com o coração perturbado. Nós precisamos estar em paz. Aqueles que estão com nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo diante de tantas situações difíceis nesta vida, precisará estar sempre em paz. E Jesus, ele nos dá essa paz. Ele nos concede essa paz. Então, não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus, Jesus está dizendo. Tende fé em mim também. E aqui Jesus fala uma coisa maravilhosa, meus irmãos. Na casa de meu Pai. Ele está falando do céu. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Então, como Jesus ele veio do céu, ele é Deus, ele sabe muito bem o que é o céu, como é o céu. Então ele está dizendo, se não fosse assim, eu teria dito para vocês, mas eu quero dizer que na casa do Pai tem muitas moradas. Tem morada para todo mundo. Tem morada para mim, tem morada para você. Ó eternidade feliz, ó eternidade maravilhosa. Ó eternidade com o céu, com Deus. Ó céu maravilhoso. E lá tem morada para todo mundo. Claro que Jesus está usando aqui de uma metáfora, né? Para nós entendermos que lá no céu todo mundo pode entrar. É só cooperar com a graça, é só ser fiel aos mandamentos da lei de Deus, é só amar a Deus acima de toda e qualquer coisa, com todo ser, com toda a alma. Então, a morada para todos. Claro, não vamos pensar que lá tem um monte de casinhas, né? Ou prédios, todo mundo lá no seu prédio, todo mundo que não conseguiu ter sua casa aqui na terra, aí vai ter sua moradia, vai ter sua casa lá no céu. Não, Jesus está usando de uma linguagem humana para nós entendermos
que lá no céu é a nossa habitação. Iremos morar lá. Então, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Aí ele diz: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Senhor, que isso se realize na vida de todos nós, de todos aqueles que querem ser e querem viver contigo. Porque também, meus irmãos, cuidado com essa história que até entrou na igreja, essa mentira que todo mundo vai para o céu. Não, meus irmãos, nem todos irão para o céu. Mas Deus queria que todos fossem para o céu, mas nem todos irão para o céu. É triste dizer isso. O Senhor foi preparar um lugar para nós. E era para nós estarmos aqui na fidelidade a Deus. E não quisemos, muitos não quiseram. Primeiro, aqueles que se declaram ateus e que não querem saber de Deus. Segundo, aqueles que negam a salvação em Jesus Cristo. Terceiro, aqueles que negam a eternidade. E assim por diante. Esses não entrarão. Aqueles que vivem no pecado, uma vida dupla. Estão entendendo? E, no entanto, Deus queria que todos nós estivéssemos lá. Mas muitos não vão, não irão. Esses dias nós mesmos vimos aí aqueles que se declaram seguidores de Satanás. Se são seguidores de Satanás, eles vão seguir Satanás. E como Satanás, como o diabo e os demônios estão condenados ao inferno, estão no inferno, mas diante de um mistério, Deus permite que ele continue aí, nos tentando. Esses que seguem o diabo irão para o lugar onde o diabo está, o inferno. E aqueles que seguem Deus, que seguem Jesus, irão para o lugar onde Jesus está, que é o céu. É simples assim. E aqui mesmo no Evangelho, Jesus está dizendo: e no lugar que eu estou, lá no céu, eu quero que vocês estejam também. Mas tudo depende da nossa resposta. Tudo depende da nossa resposta. E o homem, que quando eu falo o homem, é de forma geral, aqui inclui homens e mulheres, crianças e adultos, velhos e jovens, estão todos incluídos. Muitos não querem saber de Deus. E tem outros que querem saber de Deus. Você veja que hoje é uma revolta do homem. Se nós voltarmos no tempo, nós vamos ver lá no início da igreja as conversões que iam acontecendo, e as pessoas iam entrando, iam se tornando cristãs. Como nós estamos vendo aí nos Atos dos Apóstolos, na Idade Média, tudo acontecia em torno de Deus. Deus era o centro da vida do homem. O homem vivia somente para Deus. Claro, tinha aqueles também que não viviam para Deus. Tudo estava em torno da igreja. Depois, o tempo foi passando e entramos naquela época que se chama a época do Renascimento. Os homens começaram a achar que eles eram o centro da vida. Tiraram Deus do centro e eles ficaram no centro.
E aí, meus irmãos, a coisa foi ficando feia. Os homens foram abandonando a Deus, eles foram se achando deuses, se achando melhor e maior do que Deus. É aquele pecado que Satanás colocou no coração de Eva. Se comerdes do fruto do conhecimento do bem e do mal, você será como Deus. E hoje o homem se acha Deus. E aí ficou agora o homem como centro, e colocando o homem como centro da vida, colocaram Deus de lado. Aí nós vemos tantos esses filósofos ateus, como um Marx, como um Nietzsche, um Hegel, e assim por diante, um Rousseau, que foi colocando e dizendo e perseguindo a própria igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E os homens, levados por estas mentiras, abandonaram a Deus. Não irão para a morada eterna, porque renunciaram, abandonaram, perseguiram a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e continuam perseguindo. E hoje nós vemos aqui claramente no Evangelho Jesus dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, porque Ele é Deus. E ninguém vai para o céu, para a morada eterna, se não passar por Ele. Então, diante de uma sociedade, diante de um mundo onde não querem saber de Deus, negam a existência de Deus e tudo mais, como é que eles querem se salvar? Então, essa morada eterna que Deus deu para todos nós, não será para aqueles que abandonaram. Por isso a necessidade de nós rezarmos. Nós estamos no mês de Maria, o mês de maio, dedicado a Nossa Senhora. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, para que possamos voltar para Deus. Aqueles que não querem saber de Deus, que tristeza, meus irmãos, na nossa família. Aquele jovem que seguia nosso Senhor, que levava uma vida santa, começou a estudar e foi abandonando, foi entrando nas ideologias, e hoje não querem saber de Deus, já não confessam mais, já não querem saber de ir na igreja, fala mal da igreja, se declaram ateus. Que tristeza! Um dia, meus irmãos, se nós formos fiéis e perseverarmos também no Senhor, e nós estivermos lá no céu e olharmos e não vermos aquele irmão nosso, aquela irmã nossa, aquele primo nosso, talvez o nosso pai, a nossa mãe. Graças a Deus a minha mãe é fiel. Graças a Deus o meu pai morreu na fidelidade. Graças a Deus os meus irmãos são da igreja. Graças a Deus as minhas cunhadas são da igreja, vivem na igreja. Graças a Deus. Espero que você possa dizer isso também em relação aos seus. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, precisamos rezar pela perseverança. Rezar pela perseverança da minha mãe, rezar pela minha perseverança, rezar pela perseverança dos meus irmãos, e meus irmãos rezando pela minha perseverança, e minha mãe rezando. Meu pai já faleceu. Para que um dia todos nós possamos nos encontrar lá na eternidade, no céu. Mas vai ser triste se nós não nos encontrarmos lá. Ou vai ser triste se meus irmãos estiverem lá, minha família estiver lá e eu não estiver. Porque enquanto nós estamos neste mundo, nós somos propícios a errar. Por isso é que São Paulo diz: aquele que está em pé, tome cuidado para não cair. E de repente, levado por essas falsas
mentiras, porque se é falsa já é mentira, né? Por esses falsos ensinamentos, que muitas vezes se quer a porta larga, e a porta larga não conduz para o céu. É preciso passar pela porta estreita. Essa conduz. E aí quando o homem abandona a Deus, ele entra na porta larga. Quando o homem aceita a Deus, ele entra pela porta estreita. É essa que conduz ao céu. E Jesus está exultando de alegria, dizendo para os apóstolos e dizendo também para mim e para você: na casa do Pai tem muitas moradas. Se não tivesse, eu diria isso para você, mas tem muita morada. Jesus está abrindo o coração dos apóstolos para a eternidade, para o céu, para que eles compreendam isso. E falando para nós também. Aí ele complementa dizendo que se não tivesse, eu te diria. Nós estamos diante de uma pessoa capacitada, e essa pessoa é Deus. A pessoa de Jesus que está dizendo: se não tivesse morada lá no céu, eu não ia mentir para vocês, não. Mas lá tem. E Deus quer todos lá, todos os seus filhos. Mas repito, meus irmãos, muitos levados pelos falsos ensinamentos, levados por Satanás, levados pelo materialismo, estão vivendo uma vida de condenado. E olha aí essa mudança. Os homens não aceitando aquilo que é, o homem não aceitando ser homem, querendo ser mulher, a mulher não querendo ser mulher e aceitando ser homem. E excitados, deixando se levar pela mídia, pelos filmes, por esses ensinamentos que vão contra a igreja e dizendo: a criança tem o direito de escolher o sexo, a vida que ela quer. Meu Deus do céu. E Deus nos criou homem e mulher. Está lá na Sagrada Escritura. Que um homem não pode deitar com outro homem. Que uma mulher não pode deitar com outra mulher. Levítico 18, 22, onde Deus diz que isso é uma abominação. Que tristeza. Essa recusa de aceitar, de aceitar-se. Que tristeza, meus irmãos. E essas campanhas de aborto, as mulheres dizendo que elas têm direito sobre o corpo delas, sendo que ali está um filho de Deus que está se formando, que tem vida, que tem alma, e vão lá, tomam remédio, usam o DIU, que é abortivo. E aqui eu digo para as mulheres católicas que estão usando o DIU, tira isso. Parem de assassinar as crianças. Parem de assassinar esse feto que foi concebido e que tem vida. Que eu falo também para as mulheres não católicas, mas em especial estou falando para os católicos, até mesmo para os outros não se sentirem ofendidos. Eu estou falando para os católicos. Você que é católico, que está querendo agora agir como se fosse você um homem que está querendo agir como se fosse uma mulher, e você que é mulher que está querendo agir como um homem. Você que é católico, Deus os fez homem e mulher. Vai pedindo a Deus a graça da fidelidade. Graças a Deus, quantos homens e quantas mulheres com essa tendência, infelizmente, que vem conversar com nossos padres: eu não quero viver isso, eu não quero viver dessa forma.
estão lutando, vivendo a castidade, vivendo a fidelidade a Deus. Graças a Deus, os católicos estão vivendo isso. Mas é triste saber que tem aqueles que estão persistindo nesta vida. É tempo de mudança, porque na casa do Pai tem muitas moradas. Você entende isso? E Deus nos quer todos lá. Vai ser bom. Aqueles que estão lutando para viver a castidade, aqueles que não estão se deixando levar por essa mídia mentirosa e estão lutando pela santidade. Lutemos pela santidade. Lutemos para sermos fiéis a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. No céu há muitas moradas.